irmãos, a palavra de Deus que vou deixar nessa noite aqui como um alimento para nossa alma, uma direção para nossa vida, se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 12, no versículo 7, que diz assim: subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te, depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e segue-me. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, um grande homem de Deus, estava ali fazendo a vontade do Pai. E no capítulo a qual nós lemos, Pedro estava passando em uma situação muito difícil. Pedro estava na prisão. Pedro estava sentenciado à morte. Seu amigo Tiago já tinha morrido. E Pedro também estava ali direcionado a morrer. Porém, nós já aprendemos uma lição no começo dessa mensagem, que quem sentenciou Pedro à morte foi o homem. Mas a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. E Pedro estava ali preso, mas a Bíblia vai dizer no versículo 7 que subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Aleluia. Isso nos mostra que independente da situação a qual nós estamos vivendo, Deus, como diz o Salmo 91, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Veja bem que Pedro estava preso e Pedro iria morrer, decreto do homem. Mas o decreto de Deus era que Deus tinha vida e vida com abundância, assim como tem para mim e para você, como diz a sua palavra. E como diz o Salmo 91, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E mesmo lá na prisão, Deus enviou os seus anjos por um motivo. Porque a Bíblia vai dizer que uma igreja estava lá fora orando incessadamente. E nós aprendemos mais uma lição com isso. Que todo o caos que nós estamos vivendo na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa cidade, no nosso país, no mundo a qual nós estamos vivendo, é necessário que uma igreja venha orar incessadamente. E uma igreja, eu não estou falando de denominação, de placas, não. A igreja que eu estou falando somos nós, porque nós sabemos que há uma responsabilidade sobre nossa vida. Como diz lá no livro de 2 Crônicas 7,14, um versículo muito relatado sobre esses dias, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem uma palavra para mim e para você, nós, povo de Deus, nós devemos orar. A Bíblia vai dizer que os anjos foram até Pedro para tirar ele da prisão, mas porque uma igreja estava orando. E a pergunta é: você tem orado? Você tem apresentado a nossa nação diante de Deus, mediante todo esse caos? Nós precisamos orar. Nós precisamos estar unidos em oração. Porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia vai dizer que é através dessa oração e do nosso arrependimento que a nossa terra vai ser curada. Nós estamos precisando para uma cura, não apenas para uma pessoa, não apenas para duas pessoas, não apenas para uma cidade, mas para toda a terra, o planeta Terra. Está na hora da gente se unir em oração. Está na hora da gente estar no mesmo propósito, como diz a palavra de Deus: aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Vocês sabiam que Deus está presente em meio a essa live? Deus está presente porque nós estamos em um só propósito. Deus nos reuniu em um pequeno grupo de pessoas, mas para estar em um mesmo propósito. E basta 2 ou 3 estar reunido em seu nome e Ele está presente. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que quando esse anjo chega, uma luz se acende na prisão. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a luz resplandece na prisão.
Sabe aquele momento que você está na situação tão difícil que você diz, eu preciso de uma luz. Eu estou no fundo do túnel, no fundo do poço e estou precisando de uma luz. A Bíblia está dizendo, a luz chegou. O que é que significa essa luz se acender na prisão? Essa luz se acender na prisão é o momento que você está ali, talvez jurado de morte, sentenciado à morte, que tudo está dando errado. Aí Deus deu ordem aos seus anjos, e quando o anjo chega, a luz já acende. O que era treva já se transforma em luz. Se você não consegue enxergar, se os seus olhos estão tapados, você não consegue enxergar uma solução, a Bíblia está nos ensinando que a solução já chegou. Tome posse dessa palavra. Porque quando o anjo chega, a luz já acende. A solução já chegou para a sua vida. Coloca a mão no seu peito e diga, a solução já chegou para a minha vida. Talvez você não estava conseguindo enxergar um caminho. Talvez você não estava ali conseguindo achar uma direção. E se você está sem uma direção, se você está sem um caminho a se seguir, eu quero te apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Quem está com Jesus, ele tem uma direção a se seguir. Quem está com Jesus, ele não anda perdido. Através da palavra dele que ele vai dizer, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Você vai andar em claro, enxergando. Não é em escuridão. A Bíblia vai dizer que ele veio para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Ei, tem uma luz aparecendo na sua vida hoje, dentro da sua casa. Talvez você já não sabia o que fazer, mas a Bíblia vai dizer, e o anjo chegou, e uma luz resplandeceu na prisão. A luz que resplandece na prisão é a solução para aquela situação que você não conseguia enxergar uma solução. O anjo chegou e a luz resplandeceu. Mas nós vejamos bem que o anjo chega e a luz resplandece, mas o anjo toca de um lado de Pedro e faz Pedro acordar. Aleluia. Mais uma lição nós aprendemos aqui, que não é só a luz acender. Porque muitas das vezes Deus já deu ordem aos seus anjos e já chegou na sua casa essa luz. Você já enxergou o destino, você já enxergou o caminho, você já sabe agora o que fazer, mas você ainda não conseguiu fazer. Deus já falou para você, olha, para de fazer isso. Isso não é mais para você. Agora está na hora de fazer aquilo. Ou seja, a luz chegou, a direção chegou. E agora está faltando o que? Agora o anjo te toca. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo toca em Pedro, lhe fez acordar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, desperta, ó tu que dorme. Tem muita gente que ele já está no claro, preste atenção. A solução já chegou, ele já está no claro. Mas ele ainda está dormindo. Ele ainda está dormindo. Está na hora de acordar. O anjo chega e traz uma luz para a sua vida. Mas agora o anjo lhe toca e quer ver você acordado. Quer ver você de olhos abertos. Porque quem está acordado, ele está atento. Ele está escutando a voz do Espírito Santo. Ele quer obedecer aquilo que Deus direcionou para a vida dele. Amém? Eu quero dizer para você que a luz já chegou, mas está em tempo de despertar. Desperta tu que dorme. Nós estamos olhando o mundo em um caos muito grande. E as pessoas ainda assim estão dormindo. Não precisa mais ninguém desenhar na parede e dizer que Jesus está voltando. Todas as profecias possíveis que está escrita na Bíblia já está se cumprindo. E talvez você deixou os caminhos de Deus por alguma coisa e caiu no profundo sono espiritual. Você deixou as coisas que Deus confiou em suas mãos, enterrou os seus talentos, e Deus hoje está te chamando. Desperta, meu filho. Desperta, minha filha. Eu já acendi uma luz onde você não conseguia enxergar a luz. Está na hora de despertar. O anjo, ele não só chega na prisão para acender uma luz. O anjo chega na prisão, o anjo chega na situação difícil a qual você está passando. Não só para dizer, olha, o caminho é esse, mas para te acordar e dizer, levanta. Levanta. Porque depois que o anjo toca de um lado de Pedro, ele fez ele acordar, e a Bíblia vai dizer, e o anjo fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. Amém? Eu vou para o terceiro ponto, porque o anjo chegou, já trouxe a luz. Você já sabe um caminho a se seguir, Jesus Cristo. Um anjo te tocou e te fez acordar, aleluia. E agora ele está dizendo, eu quero te ver de pé. Porque você já tem um caminho a se seguir, você já sabe o que fazer. A direção já chegou, a palavra de Deus já entrou aí na sua casa, na sua família.
na sua vida, talvez através hoje desta palavra que nós estamos ministrando. Porque eu costumo falar que hoje não é mais falta de alimento, não, é falta de fome. Para todos os lugares que nós vamos, nós estamos escutando a palavra de Deus, no Facebook, Instagram, em cada esquina uma igreja, as pessoas pregando na rua, evangelizando, entregando panfletinho. As pessoas estão proclamando as boas novas, está faltando fome para se alimentar. Eu não sei se você já foi comer alguma vez de barriga cheia. Pode ser a melhor comida do mundo, mas ela não vai aparentar ser tão boa, porque você já está cheio. E hoje Jesus nos chama para nós se esvaziarmos dessas coisas que não estão acrescentando na nossa vida, dessas coisas que nos fez cair em profundo sono, dessas coisas que está fazendo com que a nossa vida fique treva, tudo escuro. Ele está dizendo, está em tempo de se esvaziar, porque eu estou querendo te encher. Um dia Jesus se encontra com a mulher lá no poço de Jacó, e aquela mulher está muito sedenta, mas ela vai atrás da água de um poço, e Jesus quer dar uma água viva, uma água que leva ela para a vida eterna. E até hoje ele oferece essa água, e ele diz, aquele que beber de mim jamais terá sede. Você não vai ter mais sede de estar buscando água em poços terrenos. Agora você vai estar saciado, dentro de você vai ter uma fonte, a qual vai nutrir a sua vida, vai nutrir essa sequidão, vai nutrir esse vazio que está dentro de você. E porque é uma fonte que Ele coloca na sua vida, vai te nutrir, vai conseguir jorrar para outras pessoas. Há uma fonte de água viva que Jesus nos oferece hoje. E Pedro ali, ele recebe a palavra, levanta-te depressa, Pedro. E a Bíblia vai dizer que em seguidas as algemas caíram do seu punho e o anjo continuou a ordená-lo. Eu vou só até aqui para a gente não se estender. Nós observamos que não foi só uma luz se acender, porque talvez Deus já te deu a direção. Nós observamos que não foi apenas o anjo tocar em Pedro para acordar. Porque, irmão, tem vezes que o anjo toca e dói. O toque do anjo que nos faz acordar nem sempre vai ser um toque sutil. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó foi tocado por um anjo e ele ficou manco de uma perna. Aleluia. Mas foi o toque deste anjo que fez Jacó despertar e fazer ele mudar a identidade, saindo do seu nome Jacó e indo para Israel. E a Bíblia vai dizer, e agora você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. E às vezes é preciso um anjo vir e te tocar, para Deus mudar o seu cativeiro, mudar sua vida, mudar sua história. Amém? Então esse toque que desperta, muitas das vezes é uma enfermidade, mas é lá que nós vamos se aproximar de Deus. Muitas das vezes é uma porta que se fecha, mas é lá que nós vamos se aproximar de Deus. Muitas das vezes é um abandono, as pessoas somem da nossa vida, mas é lá que nós vamos despertar e se aproximar de Deus e voltar para o propósito. E quando ele diz, levanta-te depressa, e Pedro se levanta, as algemas caem. E eu encerro aqui. As algemas caem, porque Pedro observou a direção, a iluminação de Deus. As algemas caíram, porque Pedro despertou de um profundo sono. Mas a gente vai ver que as algemas só caem por completo quando ele se levanta. E a palavra de Deus para a sua vida hoje está em tempo de você se levantar. Não é mais tempo de ficar caído no profundo sono. Não é mais tempo de estar cogitando em vários pensamentos. A convicção é Jesus. Eu estava falando com uma pessoa e disse para ele falando, será o que vai se suceder mais para frente? Eu falei, eu não sei o que irá acontecer, mas a certeza e a convicção eu tenho que Jesus Cristo está voltando. Eu quero dizer para você, Pedro, que está me escutando essa mensagem, que Deus separou você nessa sala para estar escutando. É tempo de se levantar, porque aquilo que estava te prendendo, que impedia você andar, que impedia você crescer, que impedia você avançar, está caindo por terra, mas é diante de uma atitude tua, porque os anjos já foram enviados da parte de Deus. Agora precisa você se levantar para as algemas cair. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se levanta para as algemas cair. Um dia Jesus vai ter com a filha de Jairo que já está morta, e a palavra é levanta-te. E aquela menina, ela se levantou e saiu daquela morte. E talvez